Pessoal, tá me ouvindo? Estamos escutando, Leandro. Beleza, tá bom o som aí? Tá ouvindo bem? Tudo certo. Tá, 11 horas em ponto, Ok, começamos, tá? Quem estiver ouvindo aí, 11 horas em ponto a gente começa. Dá só o tempinho aqui, falta 2 minutos para iniciar. Tudo no jeito, pronto de bala. Conseguem ver minha câmera? tá ok. Sim, mas tá dando para ver minha câmera também, Jefferson? Eu tô vendo que tem a apresentação, ela está sendo compartilhada. E o vídeo da minha câmera tá compartilhado também? A web não ativou não, Leandro. Habilitar ela aí. Agora E tá agora? ok. Agora Eu tá não tô vendo a ok. apresentação. Para mim aqui agora ficou com a câmera toda. Agora tá com a webcam e a apresentação ou só? Tô vendo a tela e a apresentação. A web e a apresentação. Bueno. Muy bueno. Vou colocar o telefone silencioso aqui, né? Que a cara dele tocar na hora. Vamos lá. Silence. Então, pessoal, vamos começar aqui a apresentação, né? Primeiramente, eu dar um bom dia para todos aí que disponibilizaram esse tempinho para compartilhar com a gente um pouquinho aqui de conhecimento. A ideia aqui hoje é falar um pouquinho de balanceamento de campo. Lógico, né? Vai ser uma teoria bem básica para a gente entender um pouquinho do conceito e entender como é que esse conceito foi inserido dentro de uma instrumentação. Porque a gente entendendo essa parte conceitual, fica muito mais simples ou simplifica os nossos trabalhos no dia a dia em campo. Então a ideia aqui é falar um pouquinho do balanceamento de campo com uma breve teoria e mostrar um pouco da prática com o VivaExpert 2 aí, que é uma das soluções da Proof Technique MGS. Aqui eu deixo um pouquinho dos meus contatos aí do LinkedIn. Você é a pessoa responsável por apresentar esse webinar. Meu nome é Leandro Sena, sou certificado pela Mobs aí, CAT3. Sigam a Proof Technique MGS aí nas nossas redes sociais, aí, YouTube, Instagram, LinkedIn, Facebook. Você vai ter todas as nossas informações, os nossos calendários, para que vocês possam estar mais integrados aí. Vou falar um pouquinho da empresa, então, a Proof Technique MGS, ela é uma empresa que ela oferece 3 soluções para o mercado, diretamente falando. Nossa linha principal aí, né, como todos já devem conhecer, da Proof Technique, que é a empresa que desenvolveu os sistemas de alinhamento a laser. Então a nossa linha aí principal aí, ela vem na parte aí de alinhamento de máquinas. Temos várias soluções e vários portfólios aí para a parte de alinhamento de máquinas, monitoramento de condição e ensaios não destrutivos. Todas essas linhas aqui nós temos desde os produtos como a prestação de serviço também. Então, como que surgiu, como é a nossa história, para entenderem um pouco. A empresa base era MGS Tecnologia,
ela era referência em serviço de manutenção preditiva, né, eletromecânica. Essa empresa era focada totalmente em serviço. Em 2007, houve uma parceria de representação no Brasil da marca Proof Technique, então a MGS Tecnologia representava a marca Proof Technique, vendendo os produtos da área de monitoramento de máquina, condição de monitoramento. Em 2016, depois dessa longa história aqui de apresentação, em 2016 houve uma joint venture entre as empresas, onde passamos a incorporar as empresas sendo Proof Technique e MGS, passando a oferecer todas as soluções da Proof Technique dentro do time MGS. Então, nós passamos a ter sistemas de alinhamento, sistemas de ensaios não destrutivos e sistemas de monitoramento de máquina, todo com a estrutura aí da MGS, trabalhando ela aqui no Brasil e na América Latina, em algumas partes aí com serviços especializados. A Proof Technique MGS, ela tem hoje em sua base toda a parte de instrumentação para pronta entrega, além de um laboratório de calibração da linha Proof Technique. Eles podem ser calibrados aqui na nossa estrutura, que é muito mais simples, né? Antigamente tinha que mandar para a Alemanha, fazer todo o processo, hoje a gente faz tudo isso no Brasil, e toda a parte aqui de reparos também no Brasil consegue hoje dar o suporte. Em 2019, houve uma incorporação, né, da Proof Technique, a Fluke Reliability. Então, o grupo agora passou a ser conhecido como Fluke Reliability, onde dentro dele tem a Proof Technique, que vem a parte de mais de confiabilidade de máquina voltada para manutenção preditiva. Aqui é um pouco do que nós oferecemos para a parte de serviço, então medição de vibração, alinhamentos especiais, Paraline, que é uma solução patenteada da Proof Technique, telediagnósticos, ensaios elétricos e teste de ultrassom. Então, o nosso portfólio tem todas essas soluções. Depois eu posso compartilhar essa apresentação com todos, que vocês vão ter o link para entrar, entender cada uma. Na parte de produtos, temos a parte de monitoramento de máquinas e alinhamento. Então, nós vendemos todas as partes de soluções de alinhadores a lasers desenvolvido pela Proof Technique. A parte de monitoramento de máquina offline e online. A parte de ensaios de ultrassom. Temos também instrumentação aí para análise de óleo e os acessórios aí da Proof Technique. Na parte de produtos NDT, nós temos agora a parte dos ensaios não destrutivos para uma linha de produção. Então, nós temos o Edge Current, o Flux, Leakage. Temos também a parte de teste de motores elétricos, que é da Altest Pro, que é a MCA e o ESA. Temos também os lubrificadores aí automáticos aí da linha EasyLube. Aqui são alguns dos nossos clientes, que trabalhamos com todas essas soluções e serviços falados aí atrás. Então, depois eu compartilho essa apresentação com vocês, para que a gente não perca muito tempo aqui nessa parte de apresentar a empresa, porque muitos já conhecem a nossa estrutura. Então, voltando aqui para o nosso webinar, a ideia aqui é falar um pouquinho sobre balanceamento, né? Então, grosseiramente, todo mundo já vivencia isso, né? O que é um balanceamento? Se vocês pegarem aí o carro de vocês, às vezes a roda começa a vibrar muito, vocês falam, pô, tem a roda vibrando. Essa vibração da roda pode ser um desbalanceamento. Então, o balanceamento em si é uma técnica que a gente usa para distribuir a carga de forma uniforme em um contexto, ou seja, num rotor, numa roda. Temos na parte química, nós temos o equilíbrio aí de balanceamento da química. Então, o benefício do balanceamento para nós da área industrial é que ele ajuda a melhorar a confiabilidade da planta. A gente passa a ter agora uma confiabilidade maior dos equipamentos. A parte de redução do consumo de energia, né, que é um dos grandes vilões aí da indústria. Então, se a máquina está muito desbalanceada, ela começa a aumentar os esforços dos componentes, consequentemente aumenta o consumo de energia elétrica, aumenta a disponibilidade dos equipamentos, melhoria aí nos resultados operacionais, porque máquina operando não é máquina parada, então os resultados melhoram. Melhorar o custo de consumo aí de componentes. Então, você imagina uma máquina desbalanceada, ela começa agora a ter um consumo maior de rolamentos, um consumo maior de componentes de selos mecânicos. Então, a ideia nossa é melhorar o custo e uma planta operando com segurança. Todos nós sabemos hoje que isso é crucial para uma operação de uma planta. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a parte teórica, né? Como é que nós vamos gerar o diagnóstico do desbalanceamento?
Como é que eu vou entender um desbalanceamento ao usar a tecnologia de medição de vibração? Então, a simples definição para o desbalanceamento é que existe um desequilíbrio, deixa eu só clicar no ponto aqui, existe um desequilíbrio de massa em relação ao centro de gravidade. Quando existe um desequilíbrio de massa em relação ao centro de gravidade, automaticamente eu estou gerando um desbalanceamento dessa máquina. Então, no conceitual, o desequilíbrio é uma condição que a linha central geométrica, então a linha central do eixo ou do rotor, ele não coincide com a linha central da massa. Então, alguma massa se desprendeu, alguma massa foi agregada nesse conjunto que fez com que o centro geométrico dele agora se deslocasse, gerando agora um desequilíbrio. Essa força de desbalanceamento, ela normalmente ela vai gerar uma vibração muito alta. Por quê? Ela é uma resultante de uma massa vezes o raio ou a distância entre o centro e essa massa, vezes uma velocidade angular ao quadrado. Então, nós estamos falando que essa força de desbalanceamento é uma força exponencial. Por ela ser uma força exponencial, ela faz com que a vibração aumente muito no componente, ou na máquina de forma geral. Como é que nós vamos visualizar isso no espectro? Um puro desbalanceamento, então cheguei para medir a máquina, e só tem um desbalanceamento nessa máquina, ele vai gerar um sinal de vibração em uma vez a rotação da máquina, com amplitude elevada. Essa vibração, vocês vão observar ela com maior evidência na direção radial. Quando eu falo radial, eu estou falando na medição na vertical ou na horizontal. Se vocês ainda quiserem tirar a prova de um desbalanceamento, se ele é puro, a forma de onda de um desbalanceamento, ela será uma senoide pura. É uma senoide limpinha. Então, por quê? Porque existe apenas um componente de uma vez a rotação sendo destacado nessa máquina. Então, ao medir a vibração nos mancais delas, vocês vão ter no espectral, no FFT, uma vez com amplitude elevada, normalmente vai se destacar no espectro, e na forma de onda no tempo, ela vai ter uma senoide pura. Observem do lado que eu estou passando o mouse aqui, é uma senoide limpinha. Então, isso é uma característica marcante de um desbalanceamento de máquina. Então, ele vai gerar um sinal puro em uma vez a rotação da máquina. Eu tenho que travar aqui só um minuto. Normal. Então, vamos entender o desbalanceamento que nós podemos encontrar no nosso dia a dia. Então, normalmente podemos encontrar um desbalanceamento estático. Como é que eu vou diferenciar se é um desbalanceamento estático, se é um desbalanceamento dinâmico, se é um desbalanceamento em par? Então, nós podemos usar algumas técnicas para ajudar a entender esse desbalanceamento. Então, o desbalanceamento estático, como citado anteriormente, ele vai estar no espectro, o pico em uma vez alto no espectro. Frequentemente, ele vai estar maior na direção horizontal, devido à flexibilidade da máquina. Só que agora nós temos uma outra ferramenta para ajudar a entender se ele é estático, dinâmico ou impar. Então, as extremidades da máquina, elas vão estar em fase, se a gente olhar, pegar a medição aqui do mancal LA e do mancal LOA, eles vão estar em fase quando o desbalanceamento for estático. Então, se eu medir os dois na vertical, os dois vão estar jogando para a mesma fase essa medição. Se eu agora for comparar a medição vertical com a horizontal, ele vai estar defasado em 90 graus, um em relação ao outro. Então, o desbalanceamento ele gera uma defasagem no mesmo mancal de 90 graus, só que se eu comparar mancal 1 com mancal 2, eles vão estar defasados. Então, no desbalanceamento estático, eu vou ter um conjunto trabalhando em fase. E no desbalanceamento, eu vou ver a defasagem somente entre a vertical e a horizontal. Então, aqui vocês podem ver no... Espera que eu estou aprendendo a usar essas canetinhas aqui, eu às vezes me perco. Então, aqui vocês vão ver lá
A máquina ela trabalha de forma suave. Ela está subindo e descendo iguais os mancais. No desbalanceamento dinâmico, que é o mais comum que nós encontramos no nosso dia a dia, eu vou ter também o pico alto no espectro em uma vez, então não mudou. A análise espectral é a mesma, sempre vou ter uma vez a rotação sendo destacada no espectro. Neste caso do dinâmico, como a máquina está fazendo um movimento agora de oscilar um pouco, vocês podem ver pela imagem, esse mancal agora ele começa a dançar um pouquinho na axial. Então agora eu começo a ter vibrações axiais em uma vez também. Então nesse tipo de rotores que é biapoiado, é interessante medir a vibração na axial. Da mesma forma do desbalanceamento estático, ele vai estar normalmente mais evidenciado na horizontal devido à flexibilidade da máquina. Então, como é que eu vou saber se ele é dinâmico ou se é estático? Pela avaliação da fase. No caso do desbalanceamento dinâmico, a extremidade da máquina ela vai estar variando entre 0 e 180 graus fora de fase. Ou seja, se eu medir o mancal LA, ele pode estar em 20 graus. Se eu medir o mancal LOA, ele pode estar em 150 graus. Eles vão estar defasados um em relação ao outro. Antes, eles fase, então eles têm o mesmo movimento dos mancais. Neste momento agora, eles estão defasados. Só que eles estão defasados de forma aleatória. Esse aqui pode estar com 20 graus, esse pode estar com 150 graus. Se eu for comparar agora somente esse mancal na vertical e na horizontal, eles vão estar defasados em 90 graus. Se eu for comparar esse mancal com esse mancal, eles vão estar defasados entre 0 e 180. Então, no desbalanceamento dinâmico, eu consigo ver que a máquina agora ela trabalha de forma a variar a fase, ela não está estável mais, e ela pode apresentar a vibração na axial. O desbalanceamento em par, ele vai dar também na forma espectral o pico em uma vez a rotação da máquina, frequentemente na horizontal. Então, observem que para dar o diagnóstico somente na forma espectral, sempre vai ser uma vez a rotação com amplitude elevada. Neste caso agora, o desbalanceamento em par, ele vai ter as extremidades variando 180 graus um em relação ao outro. Então, se eu medir esse mancal e esse mancal, eles vão estar defasados em 180 graus. Esse seria 0, esse seria 180. No dinâmico, ele pode variar de 0 a 180. No impar, ele vai dar 180 graus defasado um em relação ao outro. De novo, para avaliar somente o mancal, a diferença vai ser de 90 graus. Então, a vertical para a horizontal, 90 graus. Então, para dar um diagnóstico, às vezes, dos balanceamentos, a fase pode ser uma ferramenta importante, porque ela vai ajudar a entender a vertical e a horizontal. Se elas estão defasando em 90 graus, ela vai ajudar você a dar o diagnóstico preciso do desbalanceamento da máquina. Aí, se você quer entender se é um desbalanceamento estático, dinâmico ou em par, avalie a fase entre os mancais. Saindo do rotor biapoiado e indo para o rotor em balanço. As forças agora da máquina em balanço, elas são observadas além da radial, vertical e horizontal, também são observadas na axial. Porque o rotor ele começa a fazer o movimento agora lá de balançar para frente e para trás. Então, nós podemos ter alta vibração em uma vez, predominante na direção axial, só que nós vamos ter vibrações altas também na vertical e na horizontal. Não perdemos aí uma vez sendo destacado no espectro. Como falado anteriormente, para avaliar a fase, vai estar 90 graus defasado entre vertical e horizontal. Então, se eu medir somente o mancal LA, ele vai estar defasado da vertical para horizontal em 90 graus. Se eu medir o LOA da vertical na horizontal, eles vão estar defasados em 90 graus. Agora, se eu comparar os dois mancais, eles vão estar em fase na axial. Então, se eu colocar o sensor aqui na axial
e colocar o sensor aqui na axial, eles vão estar trabalhando em fase, esses dois sensores. Deixa eu tentar parar para ficar mais nítida a imagem. Passou. Então, os sensores aqui, eles vão estar trabalhando diretamente em fase, medindo axialmente. Máquinas que são orientadas agora na posição aí vertical. Então, é muito comum encontrarmos também torre de refrigeração, bombas que são instaladas na vertical. Como é que eu vou fazer o diagnóstico do desbalanceamento dessa máquina? A vibração vai estar alta na radial. Quando a gente fala radial, é medindo ela vertical, horizontal, conceitualmente, então medindo ela aqui nas laterais dela. A vibração é tipicamente mais alta no ponto mais alto, então se nós formos avaliar, a vibração ela vai estar mais alta normalmente nessa parte mais alta da máquina, porque aqui é mais rígido, então ela tem mais liberdade de movimento nessa região. Haverá um movimento no sentido da maior, onde há maior rigidez. Então, a maior rigidez, o movimento será maior nessa direção. No caso da fase, esse conjunto ele vai estar em fase se você medir o mancal LOA e o mancal LA. Eles vão estar trabalhando em fase. Então, como é que eu vou trabalhar agora para corrigir esse desbalanceamento que nós citamos anteriormente? Então, eu fui lá, fiz o diagnóstico do desbalanceamento. Eu preciso agora trabalhar na correção dele. Eu posso trabalhar na correção em um plano, que é o normalmente utilizado aí nas áreas, que é o balanceamento em campo. Como que eu faço esse desbalanceamento em um plano? Normalmente eu vou corrigir colocando uma massa ou na região central aqui, né, nas palhetas, ou na lateral aqui, que seria na face do rotor. Eu vou colocar apenas uma massa para corrigir esse plano, e esse plano vai responder, já os dois mancais terão resposta dessa correção. E o dois planos? O dois planos agora, eu vou ter a zona de correção em dois planos. Então agora eu preciso fazer correções tanto no lado A quanto no lado B. Eu preciso colocar uma massa nesse lado, eu preciso colocar uma massa nesse lado para que o efeito nesse mancal e nesse mancal sejam satisfatórios para atingir um nível de vibração esperado. Então a diferença do um plano para dois planos é que nos dois planos eu vou inserir massa na face A e na face B. Um plano eu inseria a massa somente numa direção. Cadê? Deixa eu só mudar a caneta aqui que eu tô. Beleza. Agora, quando que eu vou balancear em um plano ou dois planos? Dois planos, gente, normalmente é utilizado quando a separação do plano de equilíbrio ele é igual ou superior ao raio do rotor. Então, nós estamos falando o seguinte, para que eu utilize o balanceamento em dois planos, eu preciso que o diâmetro, o comprimento, ele seja maior que o diâmetro desse rotor, ou que o raio desse rotor. Normalmente, utilizam-se que se o comprimento for 2 vezes maior do que o diâmetro, é interessante fazer um balanceamento em dois planos, para que você consiga corrigir a vibração tanto no mancal A como no mancal B e ter a melhor resposta de correção dessa máquina. Uma outra regrinha é que a distância do mancal LOA, então o mancal do lado acionado, esse mancalzinho aqui, é menor que a metade da separação do plano. Então, imagine que meu rotor tem um comprimento 1 aqui, então ele tem 1 metro aqui, e a distância entre a face do rotor aqui até o mancal deu 0,5. Então, ela é a metade do comprimento do rotor. Nesse tipo de máquina também, utiliza-se balanceamento em dois planos, porque você consegue a melhor resposta para ter a vibração nesse mancal e neste mancal de forma equilibrada. Então, conceitualmente, o balanceamento em dois planos eles são usados em casos muito específicos. Não é o caso do dia a dia em campo. Então, aqui eu mostro novamente aqui como é feita a correção. Então, um plano, normalmente o sensor é instalado nesse mancal e eu vou corrigir colocando massa nesse conjunto, tendo a melhor resposta. Dois planos, eu tenho que ter agora dois canais medindo essa máquina. Então, o meu coletor de dados ou a minha tecnologia ela tem que me oferecer dois canais de medição.
Então, nesses dois canais de medição, eu vou medir o canal A, o canal B, ou vice-versa, e vou corrigir tanto o A como o B, colocando massa em dois planos. Normalmente, os coletores mais modernos hoje já oferecem essas soluções de dois canais para medição em dois planos. Nós vamos mostrar aqui mais para frente aí com o VivaExpert. Então, para vocês entenderem agora como que o coletor de dados VivaExpert pega essas informações e vai projetar elas para vocês fazerem o balanceamento em campo, vamos falar um pouquinho de vetores, que é o conceito básico implementado dentro da tecnologia. Então, o vetor, ele vai consistir em informações de quê? Vai ter um valor, que pode ser, no nosso caso, a amplitude de vibração ou a magnitude, usando o conceito matemático. Este valor, ele vai ser representado por uma direção angular. Então, no nosso caso, nós vamos ter 4 milis se deslocando a 90 graus. Então, agora eu criei um vetor, que eu estou dando a direção que essa massa percorreu, 90 graus, e o quanto ela percorreu em relação ao centro de gravidade do rotor. Ela percorreu 4 milis. Tendo essas duas unidades agora, ou essas duas informações, eu consigo trabalhar num desenho vetorial. Estou traçando uma direção desse vetor e o quanto ele percorreu no caminho. Nós podemos ter a representação do vetor de várias formas. Uma delas é em deslocamento, que vai ser medida em milis ou microns, e ela vai representar a distância que essa massa percorreu. Nós usamos deslocamento muito para balancear máquinas de baixíssima rotação. Um exemplo de desbalanceamento disso seria separadores dinâmicos de grande porte, cilindros em Yankee, por exemplo, de máquinas de papel tissue. Temos também a representação da medição em velocidade, que vai ser medida em polegadas por segundo ou milímetros por segundo. Essa é a mais convencional utilizada. Normalmente, quem trabalha com balanceamento em campo utiliza sempre essa unidade de medida aí, velocidade, que é a taxa de mudança da distância, né? Vai ser representada aí pela velocidade. E temos também o conceito em aceleração, que vai ser dado em G, ou metro por segundo ao quadrado, e vai representar a taxa de mudança da velocidade, como resultante aí a força. Na parte ainda de vetores, eles podem ser representados pelo ângulo de fase, dando a direção. Então, nós podemos ter adição de vetores ou subtração de vetores, deixando assim a resultante como um único vetor. Então, eu posso adicionar ou subtrair, e eu vou ter a resultante um único vetor, que seria o vetor que a gente vai chamar aí no nosso balanceamento, o vetor de correção dessa máquina. Eu deixando de lado agora a direção, então nós não sabemos mais a direção, nós vamos falar um pouquinho do ângulo para frente aí, vamos focar um pouquinho na massa. Essa massa, ou o ponto pesado que está gerando desbalanceamento no rotor, vocês vão encontrar muito em literatura como heavy spot, é o ponto onde nós não conseguimos enxergar visualmente. Se isso aqui fosse fácil de ser enxergado visualmente, era muito mais fácil balancear uma máquina em campo. Você chegar, sabia que o ponto estava aqui de desbalanceamento, você colocaria uma massa igual na mesma distância ao contrário, para que ele gerasse o equilíbrio. Só que nós não sabemos onde essa massa está. Então, esse ponto pesado, ou heavy spot, ele tem que ser conhecido de alguma forma. Como é que a gente pode trabalhar essa questão do desconhecido? Eu posso ter o entendimento do peso de correção usando a amplitude medida da máquina. Então, vocês vão lá, colocar o sensor, medir a amplitude. Depois, vocês vão fazer uma excitação nessa máquina, colocar um peso aleatório nessa máquina, que a gente chama de peso de teste. Esse peso de teste ele vai gerar uma nova amplitude. Então, a diferença entre a amplitude medida no inicial e a amplitude medida com o peso de teste, ela vai nos ajudar a entender qual será esse peso de correção. Então, grosseiramente falando o seguinte, eu tenho aqui o centro de rotação da máquina, ou o centro geométrico aqui do eixo, eu tenho o heavy spot com o centro da massa, e eu fiz a medição de vibração agora. Essa vibração ela me deu 4 milis. Ok, então eu conheci o primeiro indicador, que é a amplitude total
de vibração dessa máquina. Ou seja, eu tenho agora uma informação, amplitude total de 4 milis. Eu preciso agora de ter mais informações. Como é que eu vou ter mais informações dessa máquina? Ou como é que eu posso gerar mais informação? Eu preciso fazer um processo que nós chamamos de testar ou experimentar a máquina, que é adicionar uma massa de teste em qualquer ponto dessa máquina, porque a partir de agora eu vou gerar uma nova vibração nela. Então, grosseiramente falando aqui, sem pensar ainda em ângulo, eu adicionei 2 gramas de massa de teste, ok? Nesse ponto aqui, 270 graus. Quando eu adicionei 2 gramas a 270 graus, a amplitude saiu de 4 milis e foi para 3 milis. Ou seja, eu tive uma resposta dessa máquina em relação a uma massa que eu coloquei para excitá-la. Então, qual foi meu peso de teste? Meu peso de teste foi 2 gramas. Então, opa, agora eu tenho 2 gramas. E qual foi o delta da amplitude gerado entre o que eu medi inicialmente e o que eu medi com a minha massa de teste? Então, 4 milis, que foi o inicial, menos o 3 milis, que foi com a massa de teste, ele gerou uma resultante de delta para mim aqui de 1 mili. Juntando agora 3 informações, eu consigo calcular o peso de correção dessa máquina. Grosseiramente aqui, fazendo uma regrinha de 3. Fazendo essa regrinha agora, eu consigo calcular qual é a massa ou peso de correção dessa máquina. Então, o peso de correção dessa máquina, 4 vezes 2, vai dar 8 gramas de correção para essa massa. E se a gente observar como ela mudou, observe que o centro da massa agora, ele foi para o centro geométrico da máquina, para o centro de rotação dela. Então, eu precisei inserir nessa máquina, na extremidade dela, porque eu não sabia o quanto que ela estava percorrendo aqui. Eu tive que colocar lá na extremidade, bem no cantinho. Eu coloquei 8 gramas de correção para que ele conseguisse chegar com essa máquina, essa massa que estava aqui, para o centro de gravidade dela. Então, aqui eu calculei somente a massa. Eu pude conhecer a massa de correção. Agora vamos entender o vetor. Então, o vetor, ele vai criar uma imagem de resposta em relação à massa que você aplicou. Então, antes eu tinha uma massa desbalanceando esse equipamento, essa linha vermelha aqui, a 135 graus. Eu coloquei uma massa de teste, ela alterou o sentido desse vetor, fazendo com que ele fosse aqui para essa direção. Quando eu fiz esse movimento de mudar a massa, a direção, ou o ângulo aqui, automaticamente ele criou para mim um ângulo. Então, agora a gente pode usar as relações de seno e cosseno para calcular a massa de correção. Então, o conceito que ele fez foi gerar um segundo vetor para que eu consiga gerar uma resultante e fazer uma relação de triângulos e calcular agora aonde corrigir essa massa. Então, imagine o seguinte, eu tenho uma medição inicial. A primeira medição, vamos chamar aqui de O, ou original, ela deu 5 milis, ou deu 5 milímetros de vibração a 135 graus. Você mediu com o coletor de dados isso. Você colocou uma massa de teste de 10 gramas. Essa massa de teste fez com que o vetor mudasse para 45 graus. Então, ele saiu de 135 graus e foi para 45 graus, gerando uma resultante de 3 milis. Eu já tenho 2 informações. Eu tenho a medição inicial, o O, e eu tenho a medição agora do inicial mais o teste. A inicial mais o teste, ela vai gerar para mim agora um terceiro vetor resultante, que vai ser o desbalanceamento testado. Se nós fizermos grosseiramente aqui, eu tive 5 milis deslocando a 135 graus. Eu tive 3 milis deslocando aqui a 45 graus. Eu posso fazer aqui a relação de triângulo, né, ou o teorema de Pitágoras. Ele vai dar uma resultante para mim de 5,83 milis a 45 graus. Então, esse ângulo aqui, que vai ser conhecido agora, ou medido, foi um ângulo de 31 graus.
Conhecendo esse ângulo agora, o que o aparelho faz? A massa de teste é o ponto zero, então um ciclo completo do rotor é 360 graus, então vai ser 360 menos o ângulo conhecido de 31, ele me deu uma resultante de 329 graus, ou seja, o local de correção dessa máquina vai ser a 329 graus. Agora, quanto colocar de massa, Leandro, para que isso gere a correção esperada ou a resultante esperada? Então, a massa, o aparelho vai calcular da seguinte forma. O peso de correção ele vai ser o peso de teste que vocês usaram, 10 gramas, vezes o desbalanceamento inicial medido de 5 milis, dividido pelo desbalanceamento resultante gerado aqui pela massa de teste de 5 por 83 milis. Então, ele me falou o seguinte, para corrigir isso aqui, coloque 8,57 gramas a 329 graus da massa de teste. Por que a massa de teste? Se eu voltar aqui, vocês vão ver que a massa de teste, olha lá, peso de teste, 0. Ou seja, o meu ponto inicial é a massa de teste. Então, tudo que eu fizer nessa máquina vai ser relacionado à massa de teste. Então, esse conceito que nós falamos aqui agora para trás de massa de correção, peso de correção ou o ângulo vetorial, ele foi inserido agora dentro de uma instrumentação que é o coletor de dados. Então, para fazer esse conhecimento do ângulo angular aqui, para direcionar o vetor, eu preciso usar duas referências, porque o coletor de dados ele mede a vibração em um canal e ele não consegue extrair essa fase desse canal, grosseiramente falando. Então, no VibExpert, ele tem agora o segundo canal que pode ser inserido um outro sensor. Então, eu vou ter um outro sensor chegando nessa máquina, que vai dar 2 sinais. Ou eu posso inserir num canal digital, que a gente chama do trigger, ou disparo, ou fotocélula, que é um infravermelho que vai ser mirado numa fita reflectiva que nós vamos colar na máquina, e todos os momentos que essa fita reflectiva passar em frente a esse laser, ele vai gerar um pulso, que é esse gráfico embaixo que vocês estão vendo aqui. Ou seja, é um sinal digital, ele vai ler somente os pulsos da fita passando. E ao mesmo tempo, eu vou estar lendo a vibração gerada pelo sensor, que é a senoide gerada aqui em cima. O que vai ser o ângulo de fase? O ângulo de fase ele vai ser o delay entre esses dois sinais. O delay entre o sinal de fase, de vibração, e do pulso. O delay, grosseiramente falando, seria o atraso ou o retardo desse ponto em relação a esse. Então, essa diferença de tempo, ela vai gerar para a gente um ângulo de fase. Vamos imaginar que essa máquina, para fazer um ciclo completo aqui, uma máquina de 30 Hz, ela vai gastar 0,4? Não lembro a conta de cabeça aqui, mas vamos imaginar que essa máquina gastou 0,04 segundos para dar esse ciclo completo. Eu vou ter esse mesmo 0,4 de ciclo aqui embaixo. Imagine que o pulso entre o trigger e o pulso entre o pico mais alto da vibração, ou high spot, ele foi de 0,01. Ou seja, houve um delay de 0,01 segundo aqui. Então, se eu pegar esse valor de 0,01 dividir por 0,04, eu vou achar uma resultante aí. Deixa eu fazer aqui na calculadora rapidinho aqui para lembrar aqui. 0,01 dividido por 0,04 deu 0,25. Se eu multiplicar agora 0,25 por um ciclo completo de 360, deu um ângulo de 90 graus. Então, a resultante que essa máquina vai me entregar é um ângulo de 90 graus. Conhecendo o ângulo agora, eu consigo fazer a relação vetorial. Eu consigo mostrar para onde esse conjunto está indo. Espera aí que passou um slide aqui.
Então, o ideal, gente, quando vocês forem fazer o balanceamento em campo, configurem o sensor e o trigger para estarem no ângulo zero. O ideal é que eles estejam na mesma direção, porque assim você vai garantir que ele vai gerar ou vai diminuir esse delay existente entre os sinais. Isso vai ser essencial aí para que vocês façam o balanceamento. E vai ajudar o instrumento também a calcular o ângulo de fase correto. Uma outra coisa que é importante é vocês conhecerem o sentido de rotação. Muitos equipamentos trabalham hoje com a correção sempre no sentido oposto da rotação. Então, se você não souber qual que é o sentido de rotação, você pode colocar o ângulo aí de forma equivocada e gerar uma resultante ruim. Interessante também, durante o balanceamento, vocês usarem as regras aí do 30 por 30. O que é isso? Para que o instrumento consiga ter precisão no cálculo ou melhorar o cálculo dentro dele, ele precisa ter uma variação considerável. Então, essa variação ela é o quê? Ela é 30%, ó, 30 graus de fase, ou seja, o ângulo de fase ele tem que variar 30 graus quando você colocar uma massa de teste nessa máquina. Medir a vibração inicial, estava 0. Estava 20 graus. Coloquei uma massa de teste. Essa massa de teste tem que fazer com que esse ângulo de fase tenha uma variação de mais ou menos 30 graus. Então, ele tem que sair de 20 para 50, por exemplo, para que o aparelho consiga fazer o melhor cálculo possível. Ou, se você não conseguiu mudar muito a fase, devido à questão de estrutura ou coisa do tipo, nós temos que mudar a amplitude. Então, a amplitude ela tem que variar em 30%. Então, imagine que eu estou medindo a máquina, ela está com 10 milímetros por segundo de vibração. Quando eu colocar a massa de teste, essa amplitude ela tem que ir para 7 milímetros ou para 13 milímetros. Para ela provar que ela variou 30% aí da amplitude. Quando eu consigo atingir essa regra do 30 por 30, normalmente eu tenho a melhor resposta no meu balanceamento, ou o meu aparelho vai fazer os melhores cálculos possíveis para esse balanceamento. Então, falamos aí um pouquinho do como um instrumento entende o comportamento teórico. Aí nós usamos algumas normas. Então, nós temos a ISO 1940, que vai indicar aí a qualidade do balanceamento. Tem a API 684, tem a 1000 STD 167, a ANSYS HI diretamente para PAMP. Todas essas normas, gente, elas já estão inseridas dentro do coletor de dados de DXpert 2. Então, ele já tem isso aqui armazenado dentro da tecnologia para que ele consiga agora só te ajudar a ter resultante final. Então, a grade de balanceamento da ISO aí, ela consiste em quê? Como é que a ISO vai avaliar para gerar um grau de qualidade do balanceamento? Ela vai avaliar o tipo de rotor que você está balanceando, ela vai avaliar o peso desse rotor, a rotação que essa máquina tem durante a operação e a quantidade de desbalanceamento residual que vai ser gerado. Então, ela usa esses 4 fatores para gerar o grau de qualidade do balanceamento. Aí vai ter uma tabelinha na norma, eu não vou perder muito tempo aqui explicando ela, mas ela vai ser referenciada em relação ao grau, lá, G04, G1, G2.5. Então, quando você define esse G aqui, que é a qualidade o grau de qualidade do balanceamento, automaticamente ele vai ter uma relação de quanto desbalanceamento residual pode ser deixado nessa máquina. Por quê? O desbalanceamento residual ele vai ser referenciado pelo desbalanceamento que existe no rotor antes do balancear, e o permitido vai ser aquilo deixado ou aquilo que é aceitável de acordo com essa tabela de referência. Então, no nosso caso, se o residual ele for maior que o permitido, esse rotor está desbalanceado. O ideal é que o residual seja menor que o permitido. Aí você tem que ver pela ISO em qual você se enquadra. Aqui eu mostro um exemplozinho rápido. Peguei 2 aqui como exemplo, que são os mais comuns aí no campo industrial, que é o G2.5 e o G6.3. Então, o G2.5 ele vai dar grau de qualidade para turbocompressores, turbinas com acionamento de acionamento de bombas, desculpa. 6.3 aí, ela vai ser máquinas de processo aí de forma generalizada, bombas, máquina de papel. Então,
a gente pode definir esse grau de qualidade através aí da norma ISO. Como eu citei, todos esses padrões de balanceamento, eles pegaram essas normazinhas para calcular o desbalanceamento residual permissível e o desbalanceamento residual da máquina e julgaram isso agora dentro da instrumentação. Então, grosseiramente, o desbalanceamento residual permissível, ele vai estar dentro da tecnologia VibExpert e ele vai ter todos os cálculos aqui também gerados dentro do VibExpert. Então, o aparelho hoje, ele já tem toda essa tecnologia para que ajude a gente a trabalhar. Mas ao fazer um balanceamento, normalmente nós somos surpresos, podemos ter surpresa de algumas coisas, são fatores externos. Então, um dos sintomas que pode atrapalhar muito no balanceamento são as questões de ressonância. Então, como é que vocês podem avaliar se essa máquina está entrando em ressonância ou não? Se a fase dessa máquina está oscilando muito, você começou a medir a máquina para fazer um balanceamento e a fase está alterando muito, cuidado, vocês podem estar entrando num contexto aí de ressonância e não um simples desbalanceamento. No desbalanceamento, a fase fica estável, ela oscila mais ou menos 2 graus ali, já é uma referência boa. Então, mudança de fase com mudanças de rotação pode ser um conceito aí, ou pode ser uma condição aí de sintomas de ressonância. Vocês podem usar aí, no coletor, por exemplo, ele tem a função lá de medição fugiu o nome. De canal cruzado, não, de Costdal, Hanap Costdal. Então você pode fazer um teste de Hanap Costdal, porque você vai ter a relação aí do gráfico de Baudet mostrando a amplitude em relação à rotação e a fase. Então, se a amplitude teve um pico quando você estava oscilando a rotação, ela teve um pico nesse momento, e a fase, ela teve uma mudança de 180 graus, é uma característica que essa máquina está em ressonância. A ressonância, ela faz com que a amplitude amplifique muito. Então, é difícil você estabilizar a máquina para balancear quando ela está em ressonância. Então, abaixo da ressonância, o rotor gira em torno do centro. O rotor gira. Desculpa, aqui. Abaixo da ressonância, o rotor ele vai desejar girar em torno do centro da máquina. Quando você está abaixo da rotação, abaixo da ressonância, então você está um pouquinho abaixo ali, ele gira mais no centro da máquina. Então você tem nesse contexto aqui o high spot, né, que é o ponto mais alto de vibração, igual ao ponto mais alto da massa, ou ponto mais pesado. No caso, se você tiver acima da ressonância, o rotor ele deseja girar em torno do centro da massa. Então a massa fica mais estabilizada e o rotor ele deseja girar em torno do centro. Então fica mais fora de condição do balanceamento. Então é difícil balancear esse tipo de máquina. Nessa condição acima da ressonância, o high spot ele é igual ao light spot. Então, quando tiverem um problema de ressonância, tentem balancear a máquina a menos, né, ou pelo menos a 10% da ressonância, tanto para cima ou para baixo. Tentem sair fora da faixa central de ressonância. Vocês podem fazer algum teste adicional lá, porque a ressonância vai mudar muito a amplitude. Então, ao adicionar um peso aí, ele pode alterar aí as condições de amplitude ou de fase, aí fica difícil você balancear, ele pode mudar a resposta da máquina. Então, existe uma regrinha geral aí para vocês entenderem balanceamento em ressonância. Se a amplitude da máquina estiver na horizontal maior, ela tiver 2 vezes maior que na vertical, ou a vertical ela tiver 2 vezes maior que a horizontal, provavelmente você tem uma ressonância. Então, vocês podem ter uma flexibilidade da máquina, coisa do tipo que deve ser avaliada. Se o vetor no plano horizontal não muda 90 graus no vetor do plano vertical, vocês lembram lá no início nós falamos, se medir a vertical e horizontal do mancal, eles têm que variar 90 graus. Se não está ocorrendo isso, tem alguma coisa ocorrendo nessa máquina que não seja só o desbalanceamento. Outros obstáculos. Então, acabamos de falar aqui, né, que o desbalanceamento, a questão de ressonância, faça a medição de Hanap-Costdal. Desalinhamento da máquina pode gerar uma vibração alta e dar uma impressão de ser um desbalanceamento. Folgas, eixo empenado ou alguma variação da máquina.
Todas essas condições de problemas ou obstáculos, gente, vocês vão observar durante o balanceamento que a fase ela não fica estável, ela fica instável. Uma fase instável durante o balanceamento, ela prejudica muito a vocês terem resultante confiável. Por exemplo, uma resposta não linear da máquina. Então, você imagina que você tem um exaustor de uma torre lá, que a parte superior é um exaustor de uma torre. Vocês têm uma força pequena sendo aplicada na estrutura. Ou seja, a estrutura é relativamente rígida e suporta isso. Então, você não vai ter uma vibração muito alta. Ou seja, a resposta, às vezes, vai ser mais fácil de balancear. Agora, imagine que essa mesma máquina, você tem uma força muito maior sendo aplicada nela, provavelmente a estrutura ela vai ser relativamente flexível a essa força aplicada e pode ser que você não consiga ter a resposta de balanceamento muito eficaz. A fase vai ficar oscilando muito e você tem uma resposta não linear do conjunto. Um outro exemplo aqui são máquinas que trabalham tendo interferência por ser muito próxima uma da outra, né? Então eu tenho duas máquinas, uma torre de reviração, eu tenho dois ventiladores muito próximos do outro, eles podem fazer com que, como eles têm a rotação muito próxima também, imagine que as duas máquinas rodam com 1.800 RPM. No mundo real, nós sabemos que ela vai ter um escorregamento. Então, uma vai girar um pouquinho menos que a outra, aí ocorre um fenômeno que nós conhecemos chamado de batimento. Então, quando há o batimento, em alguns momentos essas forças elas somam e geram uma amplitude muito maior do que o convencional. Então, quando o conjunto trabalha em fase, eles acabam somando. Quando eles trabalham defasado, eles acabam subtraindo um do outro. Então, se eu tenho um conjunto tendo batimento, a fase fica muito instável. Aqui é um exemplo lá de interferência de outra máquina. A primeira medição aqui, ó, antes do balanceamento, o pico em 30 Hz, ó, o pico em uma vez, ó lá, ele está alto e tem uma frequência que é em relação ao conversor da máquina. Observem depois do balanceamento como é que esse pico aqui sumiu. Só que, para balancear essa máquina, observem o vídeo dela aqui, que essa máquina, ela tinha uma fase e amplitude instável devido a um batimento. Se tiver ocorrendo isso na hora de vocês estarem balanceando em campo, o Vivo Expert ele oferece uma solução que é a filtragem síncrona no tempo. Então, a recomendação é que você seja inteligente nesse momento. Vá na configuração do seu coletor e utilize a filtragem síncrona no tempo. Aqui é o exemplo, olha lá, ó. Vai no modo gerenciador, entra no modo de editar da máquina, vocês vão ter lá, ó, medição síncrona no tempo. Ele tá sempre automático. Quando ele está automático, observe a medição que vai ser com a máquina lá, tendo batimento, ó. Vai começar, agora está procurando a rotação, olha lá, medição inicial da rotação. Essa é a tela do coletor mesmo, tá? Que vocês estão vendo. Observem a fase e a amplitude, como está instável, gente. Olha lá, ponto instável. O coletor está falando que você, cara, tem alguma coisa errada. Olha lá, a amplitude, como é que está variando? 8, 2, 5, 4. Olha a fase. Ou seja, dificilmente você vai conseguir balancear uma máquina dessa forma. Qual que é a sugestão? A sugestão é utilizem o filtro, ao invés de automático, síncrono, no tempo. Então, observe lá, agora mudando aquele mesmo filtro, nós vamos lá agora editar ele, colocar ele de forma infinito. Eu não quero mais automático, eu quero um filtro infinito. Essa máquina agora, ele começa a ter uma estabilidade maior para que você consiga calcular e fazer pelo menos o balanceamento dessa máquina, filtrando somente a frequência específica. Vocês vão ver que ele vai estabilizar lá, ó. Quando eu uso o filtro finito, observem agora lá, ó, a fase, a amplitude começam a ficar mais estável. Antes ela estava muito instável, o que não permitia você fazer uma simples leitura. Então, nesse momento agora, você consegue dar um pause na máquina, ou no coletor, né? Mandar ele parar. Observe que no coletor de dados você vai ter a informação a todo momento de... Nesse caso aqui, gente, só para explicar melhor, o usuário ele fez o balanceamento com locais definidos, então ele tem vários pontos definidos. Então, lá, ele tem o ponto
4 aqui, que é a 270 graus, ele tem um ponto 1, que é 0 graus, ele colocou uma massa de teste aqui de 90 graus, acho que eu parei o vídeo, né? Espera aí. Ele colocou a massa de teste de 90 graus. Na hora que ele dá o start, ó, que é mandar medir de novo, depois que ele insere a massa de teste na máquina, ele vai ver o vetor. Vocês lembram que nós temos que criar vetores? Ele está criando agora o vetor teste lá. Ele criou o vetor teste. O vetor teste ele se deslocou, mas não se deslocou para o centro geométrico, que é o centro que nós queremos. Ele me mostra a todo momento a amplitude e a fase dos dois canais, e embaixo ele me mostra a rotação dessa máquina, que é uma coisa também que tem que estar estabilizada. Se essa rotação estiver oscilando, você não consegue balancear essa máquina também. Então, agora, ele vai inserir... a pergunta se ele quer remover a massa de teste, como ele quer testar, ele mandou remover, aí o coletor fala com ele, então coloque 3,1 gramas a 180 graus e coloque 20,6 gramas a 270 graus, que são os dois pontos próximos, o ponto 3 e o ponto 4. Ao fazer isso, ele colocou o que o coletor pediu. Minto, lá, ele colocou somente em um ponto a massa de 23 gramas, que é o que ele devia ter no bolso lá na hora. Mandou medir. Quando ele fez a medição, observem agora o que acontece com a massa lá. A massa agora se deslocou para o centro de gravidade, ou centro de rotação do eixo, e automaticamente lá, a amplitude caiu para 0 ponto alguma coisa e a fase caiu para 0 ponto alguma coisa. Ou seja, usando o modo infinito, ele conseguiu balancear essa máquina. Então, alguns outros fatores que vão atrapalhar vocês aí, sujeira, desgaste dos componentes, então sempre tenham muita atenção com isso, ao balancear a máquina, acoplamento na hora da montagem, chavetas posicionadas na mesma direção, então as chavetas têm que estar a 180 graus uma da outra. A relação de carga e rotação, essa máquina tem que ser balanceada numa rotação contínua e numa carga contínua. Temperatura também pode influenciar. Aqui eu vou fazer uma breve apresentação do VibaXpert, só para vocês terem um conhecimento como é que o aparelho é internamente, né? Como é que são os passos dele, como é fácil balancear com ele, como é fácil gerar um modo balanceamento. Então, só para não... Às vezes eu extrapolo um pouquinho o tempo aqui, que eu acho que falta 5 minutos aqui. Esses são os nossos próximos webinars. Ele vai ser agora em maio, nós estamos hoje dia 19, o próximo agora ele vai ser de aplicabilidade do alinhamento a laser na manutenção preditiva. Ele vai ser ministrado pelo Munarini. Sugiro que vocês participem, vai ser bastante interessante aí, porque é um conceito importante que devemos ter, né, que é balancear e alinhar a máquina. Às vezes as pessoas não dão muita atenção para isso, então vale a pena vocês assistirem esse webinar. Então vamos voltar aqui para o nosso... Só um minuto, deixa eu pegar a tela do aparelho aqui. Eu vou projetar meu aparelho para vocês aí. Ok. Vocês conseguem ver o aparelho aí? Alguém consegue dar pelo menos um sinalzinho? Está vendo a tela do aparelho? O Jefinho, tá aí? O telefone todo mundo está no mudo, né? Beleza, recebi uma confirmação aqui. Ele está um pouco menor aí, porque a tela do computador acabou diminuindo ele um pouquinho, colocou ele um pouco menor. Deixa eu colocar um fundo aqui para ele ficar mais bonitinho. Então aqui é o VibaXpert, essa é a telinha dele, ele tem vários modos de medição. No balanceamento, normalmente, como vamos fazer um balanceamento, o primeiro passo nosso é gerar um diagnóstico para ver se realmente é um desbalanceamento. Então o que nós fazemos? Medir a vibração global, fazer um espectro para ver se uma vez vai estar destacando. Depois temos um modo de medir a rotação para ver se essa rotação está estável, porque se ela não estiver estável, provavelmente eu não vou ter sucesso nessa medição. Verificar a estabilidade da fase, eu posso comparar a fase entre os mancais e
eu posso fazer uma forma de onda também aqui para ver se a senoide está pura. Então, eu faço um pré-diagnóstico do balanceamento. Depois eu tenho o modo plano. No modo plano eu tenho um rotor em balanço, tenho um rotor biapoiado e eu tenho o modo 2 planos. No modo 2 planos, eu tenho vários modelos aqui para ser utilizado durante o balanceamento. Qual é a diferença do modo 1 plano para o modo 2 planos? No 2 planos, observem na parte inferior da tela e eu tenho escrito aí VIB 6.146, canal A, VIB 6.46, canal B. Ou seja, eu tenho 2 canais de medição agora para fazer essa medição, ou para fazer esse balanceamento, além de ter também o trigger sendo disparado a todo momento. Em um plano, eu agora passo a ter apenas um canal sendo utilizado junto com o trigger, fazendo essa medição. Importante também salientar que o trigger, ou a fotocélula, ela sempre vai medir a rotação absoluta da máquina, porque ela pega só o pulso da fitinha passando em frente a ele. Então, ele serve justamente para ter precisão no balanceamento. Então, vocês, ao balancear a máquina, vocês podem vir no balanceamento aqui, clicar no menu, gerenciador de tarefas e configurar o seu balanceamento. Ele tem o pré-definido pela Proof Technique. Esse aqui, tá vendo, tem um cadeadozinho no comecinho dele aí, vocês não conseguem editar. E você pode criar o user, o seu, e fazer da forma que você quiser. Você pode escolher o canal A ou o canal B para usar no balanceamento em um plano. No balanceamento em 2 planos, você tem que usar os 2 canais. Aí, se vocês observarem aqui, ele vai ter agora lá 2 canais de medição. E na hora que eu vou editar... Não, desculpa. Gerenciador de tarefas. Na hora que eu vou mexer, lá tem 2 canais que eu vou ter que configurar eles. No plano A, eu tenho canal A ou canal B. Ao usar o balancing, o modo balance aqui, olha lá, observe que escrito assim, ó, configurações. Então, agora eu vou configurar o meu balanceamento. Mais abaixo, eu tenho configuração de máquina. A ideia é que agora é configurar o balanceamento. Então, configurar o balanceamento, eu vou em editar, aí eu posso escolher aqui agora um filtro de passa baixa. Por quê? Esse filtro de passa baixa, se eu colocar ele em 10 Hz e minha máquina roda com 2 Hz, eu vou perder a rotação da máquina e não vou ter precisão nesse balanceamento. Então, eu tenho que vir aqui e editar ele de acordo com a rotação da minha máquina. Eu posso usar um filtro de passa baixa, sim ou não. Número de medições. Aqui ele está fazendo 5 medições para tirar a média. Mas imagine o seguinte, essa máquina está muito instável. Automaticamente, esse coletor ele vai aumentar esse número de médias para que você consiga ter a melhor resposta do balanceamento. Então, esse número de medições, se a máquina estiver instável, automaticamente ele vai subir até 20 médias aqui para te dar a melhor resposta durante o balanceamento. A média do síncrono no tempo foi aquilo que eu mostrei agora no vídeo. Ela está alto, você pode colocar manual ou infinito. Se você está medindo a máquina, está muito instável, sejam inteligentes, utilizam o infinito, a faixa de medição automática. Então, aqui eu configurei o meu modo de balancear, o meu sensor. Agora, eu vou configurar a máquina. Aí, o coletor pega todas aquelas normas que nós falamos para trás lá e coloca aqui dentro. Então, observe, eu estou como user, estou balanceando em um plano. O modo de correção aqui está livre. O modo de correção livre, gente, você vai colocar a massa aleatoriamente em qualquer ponto no rotor e esse coletor vai fazer o cálculo onde vai ser a correção em relação àquela massa zero, igualzinho nós falamos ali na relação vetorial. Há também o local fixo. O local fixo, aí você vai ter que definir quantos locais você tem para corrigir. Então, imagine que eu tenho 10 palhetas abertas. Ele vai te dar a correção agora no local fixo, na paleta 1, na paleta 2, na paleta 3, na paleta 4 e assim por diante. Eu tenho o modo peso fixo. No modo peso fixo, você vai falar o seguinte, eu tenho só 20 gramas aqui no bolso para balancear essa máquina, aí ele vai tentar achar os locais, ou o melhor local, usando 20 gramas. Opa. Eu tenho também o modo fita de medição.
O fila métrica, ou fila de medição, você agora vai ter a referência de distância. Então, em relação à massa de teste, você tem que pegar uma trena e esticar o quanto ele te pediu para corrigir, usando aí distância agora. Então, o que nós usamos normalmente, gente, é livre, porque aí o aparelho vai te dá o ângulo de fase a corrigir e tudo mais. A massa de teste de correção, você pode adicionar ou remover. Então, imagina que o rotor é de alumínio, é difícil de soldar no alumínio. Então, a gente vai remover massa ao invés de adicionar massa. Aí entra aqui agora lá, a ISO 1940, a qualidade de balanceamento que você quer. Ah, eu quero 6.3. Você vai usar raios diferentes nessa máquina? Se sim, você vai ter que indicar quais são os raios. Se não, ele não precisa dessa informação. Se você conhecer o raio da máquina, se você conhecer a massa do rotor, você pode ativar a função de calcular a massa de teste automático, porque aí a inteligência do coletor ela vai calcular para você uma massa de teste já para ser colocada. Normalmente, essa massa de teste, os usuários colocam por experiência. Então, por experiência de campo, o cara insere uma massa de teste. Aqui não, aqui ele está sendo automático. Você pode ativar o modo de qualidade do balanceamento e colocar qual que é a rotação dessa máquina, porque aí ele vai ficar bem focado nessa rotação para ter melhor qualidade do balanceamento. Normalmente a gente deixa desativado, porque nem sempre é preciso. Vai verificar a rotação da máquina? Sim. Você vai controlar o segundo plano? Foi aquele videozinho que eu mostrei antes. Tinha 2 planos sendo apresentados. O balanceamento estava sendo feito em um plano só. Só que o aparelho me mostrou o canal A e o canal B só para me conhecer a instabilidade da máquina. Você vai usar a média automática, vocês lembram que eu falei lá, você coloca 5 médias, mas se tiver muito instável, o coletor vai chegar a 20 médias. Então, sim, nós vamos usar. Você vai verificar a estabilidade, claro, queremos verificar se essa máquina está estável. Se ela estiver instável, o coletor começa a dar mensagem para você, ó, está instável, cara, fica atento aí, tem uma coisa errada. Verifique a má influência da máquina. Então, se tiver uma influência ruim, verifique o que está ocorrendo. Então, o coletor vai ficar verificando se está tendo alguma influência externa, se tem alguma outra máquina excitando. Tudo isso que nós estamos falando aqui, ó, estabilidade, influência e rotação, eles vão oscilar muito o ângulo de fase. Então, o coletor entender que tem algo errado. Recalcular coeficiente. Sim, porque aí a partir da primeira medição e da massa de teste, ele vai calcular para você quanto colocar de correção e a quantos graus. E o giro livre não. O giro livre é quando você vai fazer o balanceamento sem conhecer fase. Então, é não. Então, esse é o modo de configuração do coletor de dados. Feito o modo de configuração, você pode ir para o balanceamento. Vou pegar um aberto aqui já, só para exemplificar. Então, aqui, como começa o balanceamento e como finaliza o balanceamento. A lá 0, vocês podem ver na parte superior escrito 0, inicial. Então, a medição inicial, ela apresentou uma amplitude de 3,66, com fase de 137 graus. A rotação aqui embaixo, não está dando para ver direito, mas está 29,95 Hz. Feito essa leitura, a fase está estável, a amplitude está estável durante o processo, a fase, por exemplo, está oscilando 3 graus no máximo, a amplitude está muito estável, a rotação está estável, você vai clicar em pause, que vai estar na tela aqui durante o balanceamento, aí tem a setinha aqui próximo, você vai jogar para frente, olha lá, ele vai para o próximo. O que no próximo ele faz? No próximo, ele vai simplesmente, desculpa, eu cliquei tudo errado aqui. No próximo, ele vai simplesmente te pedir a massa que você vai usar. Tá vendo ali em cima, ali, ó, ajustar massa de balanceamento. Aí embaixo está 10 gramas. Essa massa de 10 gramas ela foi inserida pelo usuário. Essa é a massa de teste. Ele falou que vai colocar 10 gramas de teste a 0 graus. Aí o coletor falou, ok, agora eu sei o quanto você está colocando de massa de teste. Vamos ver agora a resposta. Eu dou um próximo. Aí no próximo lá, ele criou o vetor teste, que ele falou o seguinte, ó, você saiu do ponto A lá em cima, 135 graus, e veio para próximo do centro de rotação dessa máquina ou para o centro geométrico dessa máquina. E você gerou agora uma amplitude de 0,7. Beleza, você teve uma influência muito boa. Observe que a fase mudou mais de 30 graus, a amplitude mudou mais de 30%. Então, você teve um efeito bom. Você pode parar aqui ou continuar. Aí, quando você dá o próximo aqui, ele pergunta o seguinte,
se você quer remover essa massa de teste, quem fez esse balanceamento, se vocês olharem aqui em cima, aqui, ó, tem um xizinho marcado, perto onde está o azul aí, ó, tem um xizinho marcado. Essa pessoa falou que quer tirar. Então, toda vez que tiver um xizinho desse aqui, é que ele eliminou essa massa. Aí o coletor falou para ele o seguinte, então, se você quer tirar essa massa, coloque 8,9 gramas a 9 graus da sua massa de teste. Então, você vai colocar 8,9 gramas a 9 graus em relação à massa de teste, no sentido oposto à rotação. Colocou essa massa, você vai tirar a massa de teste agora, porque o próprio nome dela já fala, é uma massa de teste, você só está testando essa máquina. E agora vamos ver o resultado. Aí quando ele fez isso, ele vai e mostra o resultado. Opa, o seu resultado não foi tão satisfatório. Ele veio mais para baixo, ele veio para 2,3 milímetros a 262 graus. Então o coletor, ele vai te mostrando todos os passos e te dando as correções. E o seu foco é pegar esse símbolozinho azul aqui, deixa eu pegar na primeira tela, que é o heavy spot, ou a massa pesada, e trazer ele para o centro de gravidade do rotor. Esse é o balanceamento. Aí no coletor de dados, você pode fazer várias funções que ele permite. Então aqui, em ferramenta, eu posso mudar o modo, que eu comecei a fazer ele com modo livre, mas percebi no meio do caminho que eu quero usar o local fixo. Eu venho aqui, falo com ele quantos locais que eu tenho. Ah, eu tenho 2 locais. Ele fala, ok. Olha lá, a partir de agora, ele não está livre. Se vocês olharem ali, olha lá, o ponto 2 a 30 graus, o ponto 3 a 60 graus. Aí ele me fala quanto que eu vou colocar em cada ponto desse para corrigir essa máquina. Ah, não quero esse modo não, eu quero o modo peso fixo. Beleza, então você vem no modo peso fixo lá e vai falar para ele que tem 10 gramas. Ele vai falar, então coloca 10 gramas a 318 graus e coloca 10 gramas a 102 graus para você corrigir essa máquina. Ah, não, eu tenho fita de medição, fita métrica. Aí eu coloquei o raio do rotor aqui, qualquer, que eu não sei agora. Então, beleza. Ele vai falar 6,1 gramas a 39 milímetros em relação à massa de teste. Sempre vocês têm que ter em mente o seguinte, seu ponto zero é a massa de teste. Ela é a referência de medição. Sempre vai ser o ponto zero. Ô, gente, eu acho que eu sepolei o tempo aí, mas eu estou fechando aqui já. Então, vocês podem vir editar tudo. Tem o processo de anexar massa também, que é interessante. Imagina que você está com várias massas no rotor, cara. Se tem muita massa no rotor, vocês vão gerar uma força residual muito grande nesse rotor. Então, qual que é o ideal? O mínimo possível de massa para balancear essa máquina. Então, imagina que você adicionou várias massas, você pode vir aqui depois e usar a tabela dele. Aí eu adicionei 12 gramas a 45 graus. Eu adicionei 5 gramas a 68 graus. Isso aqui vocês podem pegar, às vezes, até pelo histórico que você tem de balanceamento dessa máquina. Às vezes você balanceou essa máquina mais de 10 vezes, você tem todo o histórico, porque no coletor de dados você vai salvar o balanceamento e depois descarregar no software, você tem todo o histórico, você já sabe onde está cada massa. Numa parada aí programada, você pode decidir o seguinte, vamos tirar todas as massas desse rotor e colocar massa. Eu já vou fazer aqui um pré aqui do que eu tenho de informação. Aí você vem aqui e fala que tinha também mais uma massa de 3 gramas a, sei lá, 115 graus. Observe que embaixo aqui agora, ele me dá uma somatória de um peso que vai ser o suficiente para alimentar todos esses que você colocou. Então, coloque 18 gramas a 60 graus, que você vai ter um menor esforço desse rotor, vai ter só uma massa concentrada nesse rotor para ter a melhor resposta dele. Então, isso também o coletor permite fazer. Vocês podem ver os dados, né? Então, na hora que você vai ver os dados aqui, se observarem bem, essa parte inferior aqui, ó, você tem a rotação que você balanceou, a data que foi feito o balanceamento, o usuário. Aí aqui embaixo tem lá a qualidade do balanceamento e o desbalanceamento residual deixado nessa máquina. O desbalanceamento residual, aí você vai lá na norma ISO e vai ver, opa, beleza, bati o martelo, é esperado pela norma ISO para fazer um relatório, coisa do tipo, aí se você for cobrado por isso. Então, pessoal, extrapolei um pouco o tempo aí, né? 10 minutos, está um pouco mais que esperado. Mas a ideia é que era transmitir para vocês um pouquinho aí do que
é a solução aí de balanceamento de campo da Proof Technique, que é o Viva Expert 2, juntamente com o conceito teórico. Então, o que eles fizeram, na verdade, foi pegar toda a nossa teoria, que nós discutimos aí no início, e jogaram ela para dentro do aparelho para fazer o balanceamento de campo. Beleza? Creio que tenha perguntas. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Mas eu acho que pelo tempo extrapolado, eu irei responder todas as perguntas via e-mail ou via contato aí. Eu retorno para todos aí com as dúvidas, tentar esclarecer o máximo possível aí de informações que foram apresentadas durante esse webinar aí. Agradeço a todos. Atenção aí no próximo webinar de alinhamento, que vai ser no dia 22, né, que eu falei. Dia 22. E nas próximas semanas vamos voltar aí os nossos próximos webinars. Vamos estudar aí quais são as melhores soluções. Aceitamos também aí indicações aí, o que vocês, usuários aí, gostariam de ouvir da nossa parte. Estamos à disposição. E aí tá os nossos meios de comunicação, né, da Proof Technique MGS aí, YouTube, Instagram, LinkedIn, Facebook. Sigam nossas páginas aí. Um abraço a todos. Até mais. Fala, Márcio Proof Technique. Ficou bom, velho? Ficou bom? Não, foi você, tá tremendo todo aqui, isso. Mas deu pra pegar a bateria? Foi bom? Acho que foi. Vou receber uma mensagem telefônica.